interessante. Então, inicialmente, nós tivemos o Pagotto, a primeira palestra foi a mais longa, né? Foi a mais longa, do Pagotto e do Douglas, comentando sobre a importância de fotossíntese em plantas, a importância de acúmulo de água em plantas, como é que essa planta ela aumenta a eficiência dela em termos de captação de carbono e colocação dentro da planta, garantindo então uma maior produtividade. Então, explicando isso daí, como é que esse carbono ele vai ser transportado depois para o grão, garantindo então que é a produtividade. A palestra do Douglas foi bastante interessante, no sentido de mostrar, um grande resumo, é que a gente precisa repensar bastante sobre a parte de nutrição mineral. Então, os dados que ele apresentou são dados inéditos, né? São dados inéditos, mostra exatamente que nós precisamos conhecer um pouco mais desses materiais atuais que tem, né? que são dados de um experimento, não foi isso? E tentar trazer isso daí o mais proximamente possível à incorporação de carbono, porque uma coisa não vive sem a outra, quer dizer, eu estou absorvendo nutrientes do solo, mas eu preciso colocar esse nutriente em algum esqueleto carbônico, que é o que a fotossíntese traz. Então, essa integração precisa acontecer. E isso é muito bom, eu vejo como muito bom, porque eu trabalho com café desde 83, e como bom rato de biblioteca, eu nunca vi uma coisa que integrasse muito isso daí, porque normalmente o assunto de nutrição mineral fica restrito ao pessoal que trabalha com fitotecnia, e o pessoal que trabalha com carbono fica restrito à fisiologia, muito mais lá em laboratório do que em campo, e a gente consegue observar essa aproximação no momento atual, que é extremamente importante, principalmente levando em consideração as restrições climáticas que a gente tem tido, principalmente aumento de temperatura, que é uma coisa que a gente não entende ainda muito bem, não só em café, mas em muitas outras plantas, Bom, e logicamente os dados da C3, tá, que no caso do Lucas, do Mosca e do Tigre, eles mostraram aqui que eles têm uma ferramenta extremamente poderosa na mão. E aí, falando no NIFIC, eu faço até um desafio no NIFIC, eu estava comentando isso no carro na hora que a gente estava vendo aqui, tem uma série de coisas acontecendo, tá? Que poderiam ser exploradas pelo NIFIC, não só em relação à nutrição mineral, mas outras coisas. Então, por exemplo, chamei lá a atenção no carro, estava vendo com o Zé Mário, e lembrei de que você me ligou e falou assim: ô Paulo, essa roseta tem 56 frutos, ou 55 flores, não foi isso? Ok. Lá longe eu aprendi com o Alcides Carvalho que uma roseta tem o potencial de produzir essas rosetas têm o potencial de produzir, cada roseta tem o potencial de produzir 40 flores. Tá? Robusta tem mais, né? Canéfora tem mais, mas com a arábica tem isso. Aí a pergunta que vem é: será que isso é efeito do ambiente? Será que isso é efeito de material genético? Né? Então, uma coisa eventualmente simples que poderia ser explorada pelo NIFIC é exatamente isso, o acesso que tem a vocês, não só consultores, mas como agricultores também, né? De virar e falar, distribuir 3 perguntas. Quantas flores tem na roseta na primeira florada? Qual material que é e aonde vocês estão? Só essa informação já mostraria muito, porque vai que de repente, né, num determinado material genético tem mais roseta. Bom, então isso daí é uma coisa. Eu estou numa região que sofreu mais pelo estresse hídrico. Onde eu consigo essa informação? Bom, eu entro no INMET e consigo os dados daquela região. Então,
essas informações são muito importantes. Então eu coloco isso para vocês pensarem. Acho que dá para expandir utilizando as conexões que vocês têm aqui, que é um evento maravilhoso, né? E para tentar extrair um pouco mais de informação, né? E isso vai ser bastante importante para a cafeicultura. Deixa eu parar de falar. Eu vou abrir agora para perguntas. Se vocês inicialmente tiverem alguma consideração a mais que fizeram as palestras, então eu abro para pergunta para a gente tocar adiante. Rodrigo. O Rodrigo tem um microfone, ele vai correr com vocês aí para distribuir. A pergunta para o Cláudio. Eu queria saber se com relação à umidade relativa do ar que a gente vai ter, ela muito baixa no inverno, a gente, usando o pivô central, você acha que a gente consegue ter uma vantagem e modificar aquele microclima, mesmo que seja meio instantâneo, e a gente tem uma vantagem em relação ao gotejamento, e a gente consiga mitigar esse problema da baixa umidade naquele período? Pessoal, só um minuto, só para a gente organizar os microfones aqui. Quem quer responder? Você? Não precisa. Meu amigo Diogo estava perguntando sobre a influência do pivô em alterar a umidade ao ponto de, sobretudo no inverno, de melhorar as trocas gasosas, otimizar isso, reduzir. É uma pergunta até, inclusive, pode ajudar, a professora André, ela é recorrente no nosso meio, mas até onde entende, depois vocês me complementam, é algo que a gente não considera como relevante. A demanda evaporativa é muito maior e o efeito é muito efêmero, sabe? Então, pelo menos é o que eu penso até agora, né, nesse momento. Então, eu não acredito nisso como algo que possa traduzir em efeitos acumulativos e a gente tem que pensar em coisas de mais longo prazo para modificar isso, sabe? Trabalhar com arborização, densamento, outras formas de segurar a umidade, mudar o microclima, né? E desacoplar um pouco a planta da atmosfera, né? Eu não creio que o pivô faça isso não, mas se o André quiser me contrariar, eu aceito aqui, beleza? Tá bom, Diogo? Então, você me desculpa, você tem que arrumar outro caminho. Ainda acho que irrigar é a melhor solução desse processo. Só complementando o que o Cláudio falou, tem dados sobre isso, não em café. Você tem um aumento da umidade quando você irriga, depois que você passa a irrigação, tem um aumento de umidade, tá? Mas isso não dura mais do que 40 minutos, 1 hora. Então ele volta a cair rapidamente, mesmo que o chão esteja molhado. Então na atmosfera não é uma contribuição. Então não conte com isso. Eu percebi pela palestra que abordou a temperatura alta, muito ligada à seca, e também os efeitos do excesso de luminosidade do café, como problemas de estresse. O André havia comentado algo sobre as geadas também, e com esse clima menos organizado como antes, ou menos clássico, né? Essas variações de clima mais intensas. Seria correto pensar e propor que as plantas estão em estresse o tempo todo, não apenas nos momentos de estresse muito intenso? E diante disso, as medidas clássicas ou convencionais de plantas bem nutridas, de raízes profundas, de variedades
variedades bem adaptadas, mas também outras ideias para lidar com esse estresse constante. Gostaria de reforçar o tema. Agradeço a pergunta. Não sei, eu penso, não sei se é um pouco diferente, mas a gente trabalha com a agronomia, o ensino da agronomia, e a gente tenta valorizar muito as bases da agricultura muito bem feitas, sabe? As práticas agronômicas de longo prazo como a melhor forma de a gente trabalhar, preparar a planta melhor para qualquer coisa que venha, sabe? Então, por mais que a gente tenha, a gente não pode querer usar algo para remediar alguma coisa sem a gente ter feito algo para aquela planta estar preparada para ela passar por aquilo, certo? Então eu acredito ainda mais em práticas sustentáveis de longo prazo, práticas básicas da agricultura. Isso é o feito. Uma vez isso estando corrigido, né, a gente talvez pode avançar para outras formas de preparar as plantas e tentar protegê-los ou preveni-los de alguma forma que pode acontecer, tá bom? Mas um sistema regular profundo, por exemplo, a gente não faz da noite para o dia, começa lá atrás, né? E às vezes essa é a melhor estratégia para lidar com um problema que vem lá na frente, né? Porque está variando o clima a todo momento, a gente sabe, né? Os extremos são muito fortes, né? Mas a gente tem muitos períodos do dia que a planta está numa condição muito boa, né? Então, assim, falar que ela está no estresse o tempo inteiro também, assim, é algo, assim, um pouco mais forte, né? Então, sei lá, tem que pensar um pouquinho de parcimônia. O professor Rosafé quer comentar alguma coisa sobre isso, mas mais ou menos nesse sentido. Eu acho que quando a gente fala em estresse, todo mundo outro dia fala em... Todo mundo fala hoje em dia sobre radicais óxidos, radicais óxidos, radicais óxidos, radicais óxidos. O que a gente precisa entender é que isso faz parte do metabolismo natural da planta. Então, se faz parte do metabolismo natural da planta, eu não posso considerar isso como um estresse quando uma planta tem todas as condições necessárias para crescer, tá? Então, se uma planta chega no meio do dia, diminui a umidade, aumenta a luminosidade, o principal fornecedor de radicais óxidos dentro da planta é a fotossíntese, tá? Mas tem água, a temperatura está adequada, ela vai produzir. Então, aquilo lá faz parte do metabolismo natural. Faz parte do metabolismo natural da planta, tá? Então, eu falo assim, não, eu estou mitigando o estresse diário. Opa, depende do estresse diário. Se a planta está com tudo natural, não é exatamente um estresse diário. Ela tem aquilo lá, mas ela se adaptou, porque ela tem mecanismo para segurar aqueles radicais óxidos, tá? Então, ela também criou mecanismo para os radicais óxidos. Então, a pergunta que é feita, quer dizer, vale muito mais para uma situação mais complicada de estresse, né? Que aí a gente vê realmente altíssimas temperaturas e tirar um pouco o estigma de radicais óxidos de planta. Acontece todo dia, todo mundo tem dor de cabeça todo dia, problemas todo dia, planta também tem. Perguntas? Bom dia ainda, né? Pergunta para o Pagotto, nós vimos ali naquele estudo do corte da fotossíntese ali, tá? Em que momento que aquilo aconteceu? E a minha pergunta: em lavouras adensadas com ruas estreitas de 3,20, no período da tarde, no lado do sol da manhã, ficou sem fotossíntese, e isso vai comprometer o desenvolvimento da planta e produção e por diante? Não nesse estudo, né, não tem nada relacionado a isso. Isso aqui é só um estudo, esse que eu mostrei, bem fisiológico, mostrando o comportamento estomático e as adaptações de curto prazo ali, as variações bruscas de luz, tanto da luz para o escuro e do escuro para a luz ou para a luz mínima, sabe? Então esse é um ponto do trabalho. Nessa situação que você colocou, a gente está falando simplesmente de uma redução natural da luminosidade à medida que a gente coloca as plantas mais próximas das outras. Aí tem uns trabalhos que mostram realmente, a gente já conhece, né? O bacheiro do café vai produzir menos porque a quantidade de luz global que chega e que é interceptada globalmente pela copa, pela barra, é menor. Então
Então a gente tem menor frutificação por ter uma menor profusão floral numa região que é menos iluminada, tem menos carboidratos, né, e menor capacidade de iniciar e diferenciar gemas lá embaixo, certo? Então a gente sabe disso aí. Então esse limite, né, acaba sendo problemático. Lavouras que estão norte-sul, igual você falou aí, e passa o sol e na parte da tarde o leste fica menos iluminado, mas a gente tem que lembrar que durante a manhã toda ele já fez toda a diferença naquela planta. Então não é na parte da tarde, né? E não quer dizer que ele não está iluminado, tem quantidade de luz o suficiente para ele manter níveis muito altos ainda de luminosidade e talvez até ajudar a pagar a conta do poente que está sofrendo nessa planta. Então, se a gente pudesse dividir a planta no meio, daqui para discutir isso aí, a gente vai ter o lado leste sempre contribuindo muito para a planta como um todo. Isso aí. Uma pergunta lá, André, lá no fundo. Pergunta aí pro professor Douglas. Boa tarde. Hoje é muito comum a gente fazer essa aplicação de magnésio sempre via calcário, né? Mesmo boro também, você sempre tem uma dificuldade devido a dose pequena. Como e às vezes o que eu poderia usar, talvez de forma essa veia úmida, talvez trenche aí, com os produtos que a gente tem, para suprir isso aí, por a quantidade por hectare dessa relação, litros, quantidade de produto e o que poderia ser feito. Supondo que, como a gente tem essa via mais de magnésio, sempre por calcário, né? Para a gente usar esses outros produtos da via única. Perfeito, essa é a linha justamente que eu trouxe na minha palestra, da gente trazer novas opções, eu chamo disso de tecnologias para magnésio na cafeicultura, porque senão a gente fica muito restrito a calcário. Recentemente, em algumas áreas, o uso do óxido também, muita gente não sabe, mas a solubilidade do óxido de magnésio é menor do que a do calcário, né? Fala-se ao contrário. Então essas duas fontes a gente tem que agir mais preventivamente com o uso delas. Mas com aumento de patamar produtivo, quando eu estou com lavouras mais produtivas, nós precisamos de cálcio e magnésio solúvel. Quando você está fazendo, vamos dizer assim, o básico, um patamar de 30, 40 sacas, o calcário, o gesso vão suprir certamente cálcio, enfim, magnésio. Mas hoje o que está acontecendo? Os patamares de produtividade estão aumentando e a gente precisa de fontes solúveis complementares. O que nós temos hoje além do calcário, do óxido, quando se fala em magnésio? Algumas formulações de fertilizante, 190416 com 1,5 de magnésio. Tem a quiserita, que pode ser granulada com KCl. São todas opções onde a gente agrega magnésio na formulação e faz a reposição de pelo menos 30 a 40 quilos de magnésio na forma solúvel. E aí você perguntou do boro e já deu a resposta, né? Uma prática que eu vejo como interessante para micronutriente, e eu falei durante a palestra e dei o exemplo do saco de arroz no Allianz Parque, como que é uma forma da gente fazer uma aplicação mais uniforme de micronutriente. O trench é uma opção bastante interessante, porque você está colocando o micronutriente na forma líquida, e aí a distribuição dele diluída em água via drench eu vejo como uma alternativa. Você pode pôr um pouco de nitrogênio, uma complementação com magnésio, enfim, é um veículo interessante, por exemplo, hoje para cada vez que você entrar com drench na área, aplicar um boro, por exemplo, junto em uma menor concentração, porque boro e cálcio é suprimento constante. A gente precisa entregar ele ao longo do tempo. Se eu der uma paulada só, ele vai para numa parte da planta e não vai participar da formação do fruto, por exemplo, se ele estiver na folha, porque é imóvel, né? Mas são alguns caminhos nessa linha aí quando a gente fala em magnésio e boro. E outra, só complementando o boro também, além do drench, existem algumas opções onde o boro está agregado em outros adubos. O KCl, por exemplo, é um adubo hoje que uma tendência mundial é colocar boro no KCl, porque ele é neutro, é um
um adubo neutro e ele serve de veículo para distribuir esse boro. Você já faz um boro reposicional ali, 300, 400 gramas, 500 gramas de boro por safra via KCL. Tem opção também no mercado hoje de fertilizante. Você consegue compactar ele com boro e esse boro 70% solúvel, 30% menos solúvel vai te dando uma entrega controlada via KCL. É uma opção também quando falamos em micronutriente, no caso o boro. Uma pergunta lá. Deixa eu falar para ele. Mais uma aqui, ó. Depois tem outra aqui na frente, André. Eu queria saber da C3, acho que é o Cláudio Pagotto, se o trabalho dos protetores térmicos tem uma relação com fotossíntese líquida, condutância estomática, até que porcentagem desses protetores solares pode comprometer ou não o potencial de renda? Oi. Nas avaliações que a gente fez, a gente não fez essa avaliação total, analisando até onde ela pode comprometer em cima da renda. A gente trabalhou com a dose, então os trabalhos que a gente conduz, a gente analisa juntamente com a parceira, né, a empresa parceira, e ela vem com a dose do fabricante. Então a gente não teve esse aumento de dose e fez essa avaliação em específico para ver se o aumento iria comprometer. Dioguinho? Só complementando, aparentemente é algo que comprovadamente tem efeito. Se você coloca algo que fisicamente ou por outro processo reduz o aporte de energia na folha, a gente está falando de um menor aquecimento da folha. Temperaturas menos altas ou mais baixas, um pouco seja em 1 grau, 2 ou 3, quiçá 5, né? Numa situação de estresse, realmente faz muita diferença na otimização do uso da água e das trocas gasosas, certo? Então, aparentemente, eu não trabalho com os protetores, mas do ponto de vista fisiológico é uma pegada interessante, né? Evita-se um pouco a perda de água e otimiza o fluxo de carbono. Então, você ganha no uso da água sem perder o processo fotossintético. Então, pode ser interessante. Obviamente, se a gente está pensando num dia nublado e uma planta que está coberta, aí o tiro sai pela culatra, né? Mas não é o caso do emprego desses produtos, né? A ideia é outra, né? Exatamente. Professor Douglas, aqui. Uma questão que o potássio e o magnésio, eles concorrem um pouco na absorção da planta, né? Quando a gente pensa na adubação, você acha que quando você junta o potássio e o magnésio na mesma adubação a lanço, pode ter problema de absorção desse magnésio? E pensando também em épocas de aplicação, se o senhor acha interessante às vezes separar essas adubações? Perfeito, excelente a pergunta. O ideal é você, principalmente nessa época que nós estamos, que vai fazer a primeira com potássio, nos solos que tem maior fertilidade, estão acima do nível crítico. Vocês conhecem muito bem hoje áreas de café, nós estamos com nível crítico de potássio acima de 120 e 20 a 40. Então, o que eu penso? Jogar o potássio mais para frente e investir mais no magnésio no início, que é período de alta intensidade luminosa, nós estamos começando com ele. Então, se eu tenho potássio no solo, se eu aplicar agora ou depois, isso é importante, viu, pessoal? Eu vejo lá na graduação, nos eventos, eu viajo o mundo inteiro, muita gente acha, até consultor, às vezes eu tenho dificuldade de explicar para o cara, porque muita gente acha que o nutriente que entra para dentro da planta naquela safra só vem do adubo que você aplicou. Isso não é verdade. Tem muitos trabalhos com nitrogênio, por exemplo, mostrando que 60% a 70% do nitrogênio numa área de milho ou café vem da mineralização do nitrogênio, a mesma coisa do potássio. Seguramente hoje, o que seria ideal?
você investir mais em magnésio e jogar menos potássio, não estou falando não jogar, jogar menos em função do que você tem no seu solo e mais para frente. Você não cria uma competição, você põe bastante magnésio e joga o potássio para frente. A gente viu que 45% também da demanda na parte de frutificação vem mais no acabamento ali do fruto. Então não vejo nenhum problema nessa linha. Por quê? O que a gente faz justamente o contrário. Período de alta intensidade luminosa, solo com muito potássio, vai lá e dá uma bomba, né, com 300 kg de K2O ou uma dose mais alta. Aí não adianta eu aplicar magnésio, ou como que eu vou usar magnésio do calcário que está lá no solo, pouca chuva ainda, às vezes uma questão de solubilidade também. Isso é importante. Disponibilidade é diferente de nutriente na análise de solo. Você está lá com magnésio 1, mas está numa época como essa, você vai criar uma competição muito grande se você fizer altas doses, né, e ajuste. Lembre ainda do efeito salino desse potássio altíssimo junto com o nitrogênio, que vai prejudicar sim a absorção de magnésio. Questões, perguntas? Mas vamos para a última pergunta, gente, tá bom? E aí a gente vai almoçar. Depois eu vou fazer uma pergunta para o Douglas aqui. Professor Douglas, minha pergunta vai para você. Primeiramente, parabéns aí pela excelente palestra. Professor Douglas, por exemplo, você deu exemplo aí da questão dos estoques, né? Considerando o que o solo tem de adubações anteriores. Por exemplo, para o manejo da adubação, igual a gente fala de nitrogênio, por exemplo, que é uma demanda alta pela planta de café, a gente tem diferentes manejos, né? Produtor que faz cultivo ali entre linha, com braquiária, às vezes o produtor que produz ali maneja mais no limpo. O que você acha que esse sistema de produção com cultivo intercalar com braquiária ou mais no limpo pode ajudar o produtor ele ter um maior estoque ali de alguns nutrientes, por exemplo o nitrogênio, né, que está muito ligado à matriz orgânica, para às vezes melhorar a eficiência da adubação ao longo dos anos, né, para nitrogênio, se quiser dar algum outro exemplo, algum outro nutriente também. Parabéns aí, mais uma vez. Obrigado, Taylor. Só para falar que o Taylor foi o meu primeiro aluno nesse projeto de 9 anos. Ele foi meu orientado de mestrado, doutorado, um dos melhores alunos que passou lá comigo em todos esses anos que eu estou na universidade. Obrigado pela pergunta. Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala em plantas de cobertura, eu não vejo nada de negativo quando a gente fala nos benefícios de nutrientes. Vamos falar aí, interface, planta de cobertura, nutriente perfeito. Talvez a grande limitação de um sistema como esse é manejo, né, operacional. Por quê? Sem dúvida alguma, a braquiária ali na entrelinha, a roçada ecológica, a gente sabe que o nitrogênio é móvel, né? Principalmente porque não adianta essa adubação aqui, o sulfato de amônio, ureia, nitrato. Uma semana, 10 dias, grande parte do nitrogênio vai de uma área de café, está na forma de nitrato. A gente tem números mostrando isso. Uma semana vira tudo para nitrato. Então hoje a nutrição do cafeiro é nítrica. E o nitrato ele tem esse comportamento maior de movimentar no perfil do solo. Aí você entra com a braquiária como uma planta que vai proteger esse nitrogênio, porque ela absorve, deixa na raiz, na parte aérea, joga para cima de volta. Então, os benefícios são imensos em melhorar a eficiência do nitrogênio quando você introduz a braquiária. Não tem dúvida nenhuma em relação a isso. A minha grande questão é o produtor que está no dia a dia aí fazer isso em 1.000 hectares, 300 hectares, 200, máquina, mas tecnicamente falando, muitos são os benefícios, né, da planta de cobertura. Eu só queria fazer uma complementação que o Douglas falou, que é o seguinte. Então, lá no meu departamento, eu trabalho um pouco com micorriza, tá? Como é que a gente mantém micorriza? Como é que eu arrumo micorriza? Então, sei lá, eu compro uma micorriza lá do exterior, vem pura. Qual que é a melhor planta para eu manter micorriza? Braquiária. Tá? É a planta que eu guardo, as coleções
projeção de micorriza que tem. Então, quando você tem braquiária no campo, você vai ter micorriza com certeza. Tá? Então, a experiência que eu tenho em relação a fósforo, e aí isso é por uma tese que já foi publicada, é o seguinte, ela consegue catar fósforo, ela consegue catar fósforo em cima, ela consegue catar fósforo embaixo, e tal qual o que o Douglas falou, na verdade, o sistema precisa mais ou menos entrar em equilíbrio. Na hora que ele entra em equilíbrio, simplesmente você vai estar fazendo assim, ó, ela vai estar jogando para cima e fornecendo, você vai estar cortando e jogando para a planta de café de volta. Então, como ele falou, o problema é manejar isso em grandes áreas. Deu isso.